Olá, tudo bem? Vamos lá. Deixar aqui no cantinho. Na aula de hoje vamos falar sobre a construção da ideia de indivíduo. Essa é uma construção um tanto quanto recente, na história da humanidade. A gente tem que perceber que hoje essa ideia de indivíduo ela é muito comum a nós. Então, quando eu digo esse estojo é meu, é porque eu já tenho a concepção de que eu tenho os meus direitos e que eu tenho as minhas coisas. Isso já faz parte da gente, né? Porque já nascemos numa sociedade da qual a ideia das liberdades individuais, da qual a ideia da propriedade individual, ela já está consolidada. Mas nem sempre foi assim, ok? Podemos ver como outros grupos sociais, as sociedades tribais, algumas têm a concepção de coletivismo. Então não tem a ideia de que isso é meu, é nosso. Eu não sou um ser único, somos todos um. Né? Na perspectiva de que eu sou o grupo e o grupo sou eu. Diferentemente das nossas defesas hoje. São concepções distintas, não quero que aqui a gente faça um juízo de valor para dizer esse é o melhor, esse é o pior. Não, é só para a gente entender como isso acontece na história. E aí a gente está no século XVI, e um fato importante foi a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante ela se torna importante para a construção da individualidade, e vamos nos atentar aqui, não vamos nos apegar à questão religiosa. Em hipótese alguma estou querendo fazer menção a uma perspectiva religiosa. Não. Estou querendo fazer uma análise de como a Reforma Protestante foi importante para a formação do nosso imaginário social, tá? Do ser humano atual, do século XXI. Então, perceba que a Reforma Protestante, uma diferença que teremos entre os protestantes, o cristianismo protestante e o cristianismo católico, vai ser a relação com a divindade. Então, entre os católicos se tem a ideia de intermediários, né? Talvez os santos, alguém que interceda por nós junto à sua divindade, o Deus cristão. Isso cai na Reforma Protestante. Então, eu, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, posso relacionar-me diretamente com Deus. Então, não há um intermediário. Nessa relação, eram três. Eu, o intermediário e Deus. Agora cai esse e é uma relação direta com Deus. Então, eu presto as minhas contas a Deus, eu peço perdão a Deus, sem a necessidade de um intermediário, porque Deus vê todas as coisas. Então, perceba que com essa ideia religiosa, vai alterando a organização social e começa a dar mais valor à perspectiva individual. Tá? Então, a Reforma Protestante foi importante para a concepção do indivíduo. Aí nós temos um estudo sociológico de Max Weber, da qual ele escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E ele vai dizer que a ética, então, a construção dos valores protestantes, eles foram importantes para a consolidação, construção e propagação do capitalismo, tá? Não findamos aqui uma explicação muito simples, só para a gente entender, só para a nossa aula de hoje. É muito simples, de um estudo mais aprofundado de Max Weber. Teria que ter uma aula inteira para pensar ou explicar a perspectiva weberiana. Mas só para a gente mensurar aqui, só para a gente mencionar. Então o Weber vai falar, por exemplo, do calvinismo, né? O calvinismo, então, vai se falar de predestinação. E aí, qual que seria essa ideia de predestinação? Então, alguns são destinados ao céu, outros não.
E aí, quem está predestinado e quem não está predestinado? Então, como que conseguiríamos ver isso? Numa perspectiva de aqueles que estão bem no plano humano, na vida humana. Então, você tem um empreendimento, você com o seu empreendimento, você se dá bem, você é bom nisso, quer dizer que você é um escolhido, ok? Então, a ideia de acúmulo de riqueza, a ideia de se destacar socialmente, eticamente, ela já não é ruim. Tínhamos antes a predominância do catolicismo. O catolicismo não tinha essa perspectiva ética. Para o catolicismo, a ideia de acúmulo de riqueza, a ideia de sobressair sobre o outro, né? Principalmente na questão do acúmulo de riqueza mesmo, ela era uma coisa condenável. Então, numa perspectiva de que a pobreza era algo santo e purificador, ok? Que os pobres alcançariam o reino dos céus. E aí, então percebe que a concepção ética, a riqueza era uma coisa não tão legal assim, não tão bem vista, não era tida com os bons olhos. E aí, com a reforma protestante, isso que não era vista com bons olhos começa a ser vista, sim, como uma maneira boa e como uma ideia de graça. Estou bem porque fui agraciado por Deus, ok? Então, isso, segundo Max Weber, vai então, sendo que agora torna-se eticamente bom ou acúmulo, isso vai dar uma base, né? Um sustento, uma sustentação para o crescimento do sistema capitalista. Por isso, a reforma protestante foi fundamental para a construção da ideia de indivíduo que nós temos hoje, tá? E aí vamos fazer um paralelo entre o capitalismo e o pensamento liberal. O capitalismo vem na defesa, então, da propriedade privada. Então, não é uma propriedade coletiva. Então, perceba, se ela é privada, ela pertence a alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém é um indivíduo. E o pensamento liberal vem defender as liberdades individuais. Então, eu, enquanto um sujeito dotado de direitos e dotado de deveres, um cidadão, tenho as minhas liberdades e essas liberdades devem ser respeitadas. As decisões que cabem a mim e que não interferem na vida do outro, não interferem no coletivo, que é só uma decisão minha, que compete a mim dentro da minha casa, essas decisões devem ser respeitadas e não podem ser infringidas, ok? Então, a propriedade privada, a liberdade individual irá nos levar a uma felicidade. E qual felicidade? A minha felicidade, a felicidade da minha família. Então perceba, sempre meu, sempre eu. É a ideia que nós temos. Não estou dizendo que isso é ruim, não estou dizendo que isso é bom, não entendo dessa forma. É só para compreendermos, porque a aula de hoje é pensar o conceito, né, a ideia de indivíduo e como isso se dá na sociedade que é coletiva. Então, como o indivíduo relaciona-se com o coletivo. Essa ideia, né, mostrei para vocês a perspectiva econômica, que aí é o capitalismo. O capitalismo vem falar de propriedade privada. A propriedade privada, ela pode ser acumulada. Por quê? Porque ela é fruto de um esforço. Né? Qual o esforço? O trabalho. Então, eu tenho o direito de usufruir dos frutos do meu trabalho. E aí, se o meu trabalho está dando muitos frutos, qual o problema disso? Eu tenho mérito para usufruir desses frutos. Ok? A fundamentação filosófica dessa explicação, ela é de John Locke. Então, não querendo explicar filosofia aqui, que a gente está propriamente numa aula mais sociológica, John Locke ele vem falar de direitos naturais. E quais são esses direitos naturais? Vai dizer que todos os homens, todos os seres humanos, são dotados de liberdade,
são dotados de igualdade. Então, todos são livres. Todos nós somos iguais e dotados das mesmas capacidades. Então, o que eu posso fazer, você pode fazer. O que você pode fazer, eu posso fazer. Temos as mesmas capacidades. E propriedade privada. Talvez o mais difícil de se entender no pensamento lockeano é que, como propriedade privada é um direito natural. Pensamos. Como que o ser humano consegue garantir a sobrevivência? Ele só consegue garantir a sobrevivência trabalhando. O que é trabalhar? É você mexer na natureza. É você interferir na natureza para garantir o sustento. Se eu não intervir na natureza para a garantia do meu sustento, eu irei morrer. Então é da minha natureza trabalhar para garantir a sobrevivência. O trabalho é uma ação, esta ação gera um fruto. Se fui eu que intervi na natureza e essa intervenção gerou um fruto, este fruto, que é o fruto do trabalho, ele é meu por direito. E por direito natural, porque eu não consigo deixar de trabalhar, é da minha natureza, enquanto humano, trabalhar. Então, o fruto do trabalho é a propriedade privada, e a propriedade privada é minha por direito. Então, o Estado deveria, ou deve, garantir esses direitos naturais. O Estado liberal garante esses direitos naturais. A gente pode dar uma olhada aí na fundamentação dos Estados liberais que temos hoje, a defesa da liberdade, da igualdade e da propriedade privada. Ok? Então vamos lá, continuando a nossa aula. E aí vamos pensar, uma reflexão agora. As decisões são individuais ou coletivas? Vamos lá. Liberdade individual. Então falamos tanto desse conceito. Eu sou um sujeito dotado de liberdade. Então, o que seria essa liberdade individual? Lógico, em outro momento podemos refletir sobre: será que existe de fato a liberdade? Vamos pensar aqui. Liberdade individual, então, são aquelas decisões que afetam somente a você. Então, com quem eu vou casar, qual religião eu vou seguir, ou não vou seguir nenhuma religião, minha crença ou não crença, qual profissão, quero ter filhos, não quero ter filhos, e aí por aí vai. Percebe que essas decisões, elas são decisões minhas. Então, compreende o que nós chamamos de liberdade individual. Entretanto, a minha decisão individual, ela também vai interferir na vida do outro, porque moramos em sociedade. Então, decidi ser professor. Exercer a minha função como professor diretamente interfere na vida do outro, interfere na sua vida, meu aluno, que está assistindo essa aula, e na forma como eu vou trabalhar. Vai aí, o que você aprendeu enquanto aluno do professor Fábio, ok? Então, as nossas decisões, sim, elas são individuais, mas como moramos em grupo, em sociedade, ela vai ter uma interferência, sim, coletiva. E algumas decisões que são individuais, mas que elas se tornam coletivas e aí não depende unicamente de mim. Por exemplo, a gente entrou numa crise econômica. Então a crise econômica não é só uma decisão minha. Querer sair ou não da crise é coletiva. Estamos em guerra, não é só uma decisão minha. Por exemplo, a guerra ela pode iniciar-se por uma decisão de um indivíduo, um sujeito político que é muito importante, ele toma uma decisão e aí essa decisão gera um conflito, uma guerra com um outro estado. Só que aí essa decisão dele, enquanto representante de um coletivo, vai interferir na vida de todos. A gente não consegue separar as decisões individuais das decisões coletivas. Agora, quando essa decisão que é maior, que eu coloquei aí no slide como decisão coletiva, ela já está em andamento, não há uma dependência, não há o que eu possa fazer para que isso possa se alterar. Às vezes pequenas coisas, mas não uma decisão assim, vou parar a guerra agora e acabou. Não. Talvez assim, o que eu posso fazer enquanto indivíduo, qual é a minha função, e daí todo mundo vai fazendo essa função, o que todo mundo pode fazer e aí resolver esse problema. Então, as decisões são algo individual
e coletiva ao mesmo tempo. Vamos pensar a liberdade. A liberdade existe? Poderíamos pensar. E aí, toda vez que eu pergunto aos alunos o que é liberdade, geralmente eu recebo a seguinte resposta: liberdade é fazer o que eu quero. E eu gosto de pensar assim: imagina uma sociedade da qual você possa fazer o que você quiser. Tá? E aí, geralmente, os alunos me respondem assim: as leis, elas são limitadoras da liberdade. E eu gosto de perguntar: a lei limita a liberdade ou a lei possibilita, né, ou a lei enquanto o consenso do grupo, tá? Essa norma criada pelo grupo, ela limita a liberdade ou ela faz valer a liberdade de todos? Porque se a liberdade for subjetiva e depender da minha vontade, talvez a minha vontade seja contrária do outro. E a vontade do outro contrária a mim, contrária dos outros. Como viveríamos em grupo? Agora, a norma existindo para regulamentar o exercício da liberdade, dizendo você é livre até determinado ponto, e aqui já não é mais, tem que fazer valer a norma, porque o outro também tem liberdade até determinado ponto. Então, as normas existem para regulamentar o exercício da liberdade de todos. Não é o extermínio da liberdade, mas a regulamentação do exercício da liberdade, porque vivemos em sociedade, então vivemos de maneira coletiva. Certo? Por hoje é só. Boa aula, até mais. Forte abraço.